isolar todos os tratamentos que você faz, que fazem parte da sua aplicação, dos tratamentos que você precisa fazer para se comunicar com a rede ou se comunicar com o disco. Por quê? Porque no momento de você fazer o teste de unidade, isso vai ficar mais claro. Tá lá dentro do básico, de novo. Conhecimento básico é o que mais tem valor aqui. É, faz parte do S do Solid lá, o princípio da responsabilidade única. Uma classe, um módulo, ele só pode ser alterado por um motivo específico. Se você tem mais de um motivo para alterar, tá errado. É, comunicações de rede, comunicações com o disco, eles são muito específicos. E aí, se você fizer o seu código muito próximo da comunicação de rede, misturado com ele, ou com a comunicação com o disco, vai ficar difícil de testar. Porque na hora de criar o seu teste, você vai ter que escolher. Provavelmente foi o que aconteceu aqui, ó. Se a gente pegar aqui o Account Repository ou até o Transaction Repository, são muito parecidos, né? Mas veja que ele faz, ele executa queries, né? Ele monta a query aqui, ó. A montagem da query, ele talvez devia ter um teste aqui também. É, talvez, tá? É minha opinião, pelo menos. Porque muitas vezes a gente concatena coisas, a gente faz montagens, tá vendo? Nesse caso aqui é muito simples, talvez também não testaria. Mas às vezes você precisa montar a query, né? Não injetar parâmetro, que aí você está fazendo um erro, cometendo um erro ali de SQL injection. Mas às vezes você fala assim, ó, que se aparecer determinado campo, ou se ele tiver valor ou não tiver valor, eu vou colocar ele no where. Eu vou fazer um join, ou vou colocar ele no select aqui. Às vezes é um if que você vai colocar na montagem da query. E muitas vezes é muito comum isso. Os devs eles misturam tudo dentro do repositório. Se for uma coisa muito simples, não é um problema. Agora o problema aqui é o seguinte: eu precisaria testar aqui esse retorno. Porque se um dia alguém vier aqui tirar esse retorno aqui, o que vai acontecer com o meu código? Ele vai parar de funcionar. Então, em teoria, eu deveria fazer esse teste. Só que como que eu vou fazer esse teste se o dbQuery aqui ele está presente no meio do meu código aqui? Se o rows.close ele está aqui. Né? Então são comandos, são métodos que ele executa, são funções no caso aqui, né? Que ele executa de um módulo de acesso a banco de dados. E esse módulo ele está muito mais perto do driver do banco, está muito mais perto do banco de dados em si, né? Da rede, do que do seu código. Então faz essa separação. Separa a responsabilidade do que é montar o seu código, esse loop aqui, por exemplo, daquilo que é executar os comandos no banco de dados, como é o db.query aqui, ó. Você pode ter um método que só executa queries, por exemplo, uma função, né? E aí você só interfaceia ela aqui. No caso da programação funcional, o mock aqui é um pouco diferente, né? Você precisa mandar uma função de mock aqui, né? É, deve ter algum esquema para fazer um mock de fato, mas é um pouco diferente. De qualquer forma, o princípio é o mesmo da injeção de dependência. A gente faz uma troca. Então, talvez aqui seja possível fazer essa troca. Não sei porque não sou especialista em Go. Mas como ele faz aqui um Return Transaction Repository Database aqui, né? De repente ele consegue fazer essa troca. Se puder, beleza, é tranquilo de fazer. Mas se não puder, esse acoplamento aqui com o banco é um problema. E aí, geralmente o pessoal faz isso. O pessoal opta por fazer um teste de integração porque não consegue fazer teste de unidade. Né? E esse problema não é que seu código é intestável. É porque você que está misturando as responsabilidades. Né? Então separa. E aí, quando você tiver tudo separado, fica mais fácil, fica mais simples de testar.